Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do debate da TV Correio com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba. Vamos às regras para esse bloco de confronto. Neste bloco, os dois candidatos sorteados previamente terão 4 minutos para o confronto de ideias. Quem começou terá que questionar o oponente no primeiro minuto. Nesses 4 minutos corridos, eles podem debater à vontade. O candidato ou candidata que não participa deste embate terá 1 minuto em seguida para comentar a participação dos dois concorrentes. Em seguida, o candidato ou candidata que começou o bloco terá 1 minuto para suas observações. O candidato ou candidata que começou respondendo encerra a rodada com 1 minuto para seus comentários. Por ordem de sorteio prévio, quem inicia o confronto é a candidata Patrícia Azevedo e quem responde é o candidato Arrisson Tagino. São aqueles 4 minutos que eles vão administrar livremente. Mas, Patrícia Azevedo, você tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato, o caso, o famigerado caso do assédio na ordem, ele volta a todo tempo, em todos os lugares que nós chegamos, e principalmente agora nesse período de eleição. O senhor, no último debate, eu finalizei o debate dizendo que o senhor era conselheiro federal à época dos fatos e o senhor passou pano na história. E, além disso, o senhor não se posicionou a respeito da sua procuração. O senhor disse que o senhor foi subestabelecido nos autos. Na verdade, foi juntada uma procuração, o senhor, inclusive, foi no dia do julgamento para fazer sustentação oral e, por uma questão regimental, o senhor não fez sustentação nos autos. Não seria incoerente, candidato, com toda essa pauta de defesa feminina que o senhor ostenta, esse ato do senhor? Patrícia, esse é um tema que envergonha a OAB. Nós somos a única OAB no Brasil que tem uma condenação de assédio moral pelos malfeitos no tempo da gestão do presidente Paulo Maia, que recebendo uma denúncia de uma servidora que alegava um abuso, ao invés de acolher e processar devidamente o que se afirmava, passou a perseguir a servidora, abrindo um procedimento ameaçando de demiti-la, transferindo-a para perto do indicado como agressor, posteriormente no INSS tentando caçar o benefício que tem e, por fim, demitindo por justa causa a servidora. Isso levou o tribunal, os tribunais de trabalho, tanto em primeira instância, como segunda, como terceira instância, a condenar a OAB numa condenação que é atualizada hoje de R$150 mil. Além do dano à imagem que a OAB sofre e sofreu com os fatos tidos na gestão do candidato Paulo Maia. Isso é absolutamente lamentável. Candidato... E eu vou lhe explicar, se me permite, bem rápido, tá. Patrícia. Eu, na verdade, não fui advogado nos autos. Fui colocado num subestabelecimento e estive... Não. Você permite só explicar? É porque foi uma procuração, candidato, não é um subestabelecimento. Mas assim, o fato do... mas o fato do senhor ser candidato... Mas o fato... Nenhuma, né? Não, na verdade, é uma procuração sua, que inclusive está disponível no meu Instagram, mas a questão não é essa. O senhor pode ser advogado de quem o senhor quiser. E o senhor, na posição de advogado, o senhor poderia ser advogado. A questão é que há um conflito de interesse. O senhor era conselheiro federal da Ordem quando o senhor foi advogar para o acusado do assédio. Então, nós estamos falando de um conflito de interesse. Inclusive, o senhor foi fazer sustentação oral, porque o meu secretário-geral, ele é o advogado, o meu candidato a secretário-geral, ele é o advogado da vítima, ao contrário do seu candidato a secretário-geral, que é advogado contra a vítima. O senhor foi advogado do acusado de assédio com uma procuração, candidato. Então, vamos falar a verdade? Claro. Vamos falar a verdade. Eu lhe duvido e que você prove qualquer petição minha existente nos autos. Eu quero que comprove qualquer ato desses autos meus. Quem praticou o assédio foi Paulo Maia, foi a gestão dele, não vamos misturar conceitos, nem criminalizar a advocacia. Não, o advogado pode defender alguém acusado do campo penal, alguém acusado dos graves fatos que ocorreram contra a mulher no âmbito de Paulo Maia, e nem por isso ele pode ser culpado do que fez a gestão de Paulo Maia. O culpado, no caso, todos sabemos.
é exatamente Paulo Maia que levou esse prejuízo enorme para a imagem da OAB e para os 150, inclusive uma condenação material. Eu era conselheiro federal, o Conselho Federal não age executivamente e exerce o papel de defesa de interesses nacionais. E eu quero dizer que vamos sim perguntar, inclusive, a Paulo Maia se ele vai pagar a condenação ou teremos que buscar ressarcir. Candidato Paulo Maia agora tem 1 minuto para as considerações sobre esse confronto. Amigo advogado e amiga advogada, você acabou de assistir um advogado dizer que juntou uma procuração, se preparou para uma sustentação oral e não acreditou na tese. Porque ele sabia que a acusação de assédio sexual era falsa contra o então secretário-geral da época. Sabia tanto que desde aquele fatídico ano de 2017, o assédio sexual nunca foi provado até hoje. E diante de uma acusação grave, era preciso se apurar se ocorreu ou não e assumir as consequências disso. Esse assédio sexual é uma das maiores fraudes políticas da história da OAB da Paraíba. E o assédio moral decorreu simplesmente da instituição procurar se defender, apurar se houve ou não o assédio sexual. Como não houve, a consequência lógica de uma acusação grave precisava ser enfrentada. O que o candidato e a candidata estão querendo trazer é uma acusação que não existe e um advogado que beira ao patrocínio infiel ao dizer hoje que não acredita na tese que antes de defender. A candidata Patrícia Azevedo agora tem 1 minuto para a réplica. Vejam, advogados, o que nós estamos escutando. Um advogado que levou a OAB a uma condenação por assédio moral e diz que não houve condenação, que não sabia de nada. Um outro que é advogado acusado do assédio sexual, mas que também foi colocado ali por um subestabelecimento, mas que agora é uma procuração, mas não foi ele que juntou a procuração. Vejam, na verdade, o que nós temos é uma violação completa do direito da mulher. Nós temos uma condenação por assédio moral praticado pelo então presidente Paulo Maia contra uma funcionária, perseguindo essa funcionária e impedindo que ela provasse o assédio sexual, que ela pediu socorro a ele. E ao invés de fazer isso, ele instalou uma comissão para investigar a funcionária vítima, que inclusive essa comissão, o senhor sabe que... Ok. O candidato Arrisson Tagino agora tem 1 minuto para a tréplica. É espantoso ver um ex-presidente da OAB dizendo que a OAB foi condenada simplesmente por assédio moral. Como se fosse normal essa perseguição a uma funcionária, a uma mulher. A chapa do assédio normaliza os fatos e parece minimizar o grave fato que aí está. Nós temos uma condenação em 1º grau, uma condenação confirmada no TRT e uma condenação confirmada no TST, que todos lamentamos, que causou um prejuízo material à ordem de 150 mil, e o presidente Paulo Maia, o ex-presidente Paulo Maia, tem que dizer se vai arcar com esse prejuízo, porque a advocacia não pode ser apenada e pagar pelos seus malfeitos. E também um prejuízo moral, que é a imagem da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui chamado para uma questão processual que não se fez necessária e não atuei neste processo. Vamos para a segunda rodada deste confronto, deste bloco, começando agora com o candidato Arrisson Tagino. Quem responde é o candidato Paulo Maia. Vou lembrar os dois novamente, que são aqueles 4 minutos livres para administração, como bem entenderem. E o senhor tem agora, candidato Arrisson Tagino, 1 minuto para perguntar. Candidato Paulo Maia, a advocacia da Paraíba é respeitada em todo o Brasil e reconhecidamente de muitos valores. Por isso, nós montamos uma chapa exatamente tendo em vista esta pluralidade. Uma chapa com mulheres negras na diretoria, com mulheres na diretoria em número maior do que dos homens. E eu lembro que quando o senhor foi presidente a primeira vez, o seu vice-presidente era um homem. Quando foi presidente a segunda vez, o seu vice-presidente era um homem. E a pluralidade não era respeitada devidamente. Espantosamente, agora, o senhor vai atrás de um portentoso e conhecido bilionário, o advogado Nelson William, para buscar dele o apoiamento, indicando o gestor local do escritório como conselheiro federal. Eu queria que o senhor explicasse o porquê eu distrato a advocacia paraibana, se o senhor não acha que tem tantos valores ou está invisibilizando as suas colegas e os seus colegas advogados paraibanos, quando, desrespeitando todos, tenta se agregar de forma deslumbrada ao candidato
ao bilionário e advogado Nelson William. Advocacia da minha Paraíba, uma OAB de todos e para todos, que tem Celeide Farias, com 75 anos, conselheira federal, que tem Suzana Araújo, professora e advogada de cursos preparatórios. Tem uma pluralidade de advogados e advogadas e o advogado Ângelo Ribeiro Ângelo, aqui de Coremas, que é o representante do escritório Nelson Williams aqui na Paraíba e em todo o Nordeste. Foi meu aluno na graduação há 20 anos. Ele não pode figurar na chapa? Há algum impedimento ético, há algum impedimento moral de um advogado que é da Paraíba por figurar num grande escritório representar a Paraíba? A chapa do candidato Arrisson, a chapa da candidata Patrícia, também tem advogados e advogadas de todas as matizes. Qual é o problema disso? A OAB aglutina e representa a todos. Não tem candidato grandes escritórios de fora assumindo o posto de destaque. Nós sabemos do esforço de Nelson William, não tenho nada pessoal contra Nelson William, mas é estranho que não foram consideradas a advocacia paraibana, Paulo, na sua chapa, nem advogadas negras. Eu tenho o privilégio de ter 2 advogadas negras na diretoria da OAB, a advogada Juliana Viegas, a advogada e professora Ana Paula, para representar essa multiplicidade. E temos, sim, uma chapa absolutamente contemplando a advocacia do Estado, de todo o Estado e em todos os locais. E a sua chapa, ela se deslumbra com bilionários da advocacia, trazendo para a Paraíba, repetindo fatos que ocorreram no passado, inclusive com graves acusações de abuso de poder econômico, porque publicou-se aí comunicados internos do dito escritório, que está sendo apurado, que o escritório tenha pago anuidades para advogados, que o escritório esteja pagando advogados para ir a eventos seus, num claro descompromisso com a advocacia candidato, de base. Nós temos o primeiro presidente da Caixa sertanejo, desta candidato. Forma. O senhor também não está respeitando o meu tempo, candidato. A nossa chapa tem representação de toda a Paraíba, que candidato. Falou, nunca esqueça. O primeiro presidente da Caixa de Assistência verdadeiramente sertanejo, sertão esse que o senhor não foi lá. Não trocou uma lâmpada, não colocou um tijolo, candidato. Deixa eu te dar um número que Cajazeiras me deu. Faltou ao debate em Cajazeiras, pela segunda vez. É um candidato ausente, porque você é um candidato omisso, fez mais uma malvadeza que não e marcou tem num dia que eu disse que não podia. Compromisso com o sertão. Eu não tenho medo, e agora Paulo, vem ficar falando de Ângelo Ribeiro Ângelo, que não pode ser conselheiro federal. Isto é um absurdo. Os 2 anos que eu tenho. Amigos, a advocacia de todos podem fazer parte. Pobres e ricos, negros e brancos, dos ricos e do litoral ao sertão, Paulo Maia candidato. tem acostumado Conta outra, a se candidato. deslumbrar. A nossa OAB verdadeiramente volta para a realidade, candidato. E deixe-se Vamos lá. Okay. Obrigado aos 2 candidatos. Os 4 minutos já foram consumidos. Agora é a candidata Patrícia Azevedo, que tem 1 minuto, sem intervenção dos concorrentes, para suas considerações sobre esse confronto. Veja, advogado, o que está acontecendo. A gente fica estarrecido com a disputa, o desespero pelo poder. Por que isso? Primeiro, eu queria dizer que a mulher, ela tem essa bandeira da mulher tem que parar de se usar em vão. A mulher, ela tem que ocupar o espaço por mérito próprio. E se tem mulher na chapa, tem porque ela é competente para estar lá. Ponto. Segundo, a OAB, ela tem hoje um passivo social, um acumulado de superávit de 51 milhões em 2023. Uma receita de 13 milhões e uma despesa de quase 8 milhões. Será que é isso? Será que é essa quantidade de dinheiro e de poder que faz essa briga toda acontecer? Gente, a OAB é do advogado. Vamos parar de disputar. O candidato Arrisson agora tem 1 minuto para a sua réplica. Patrícia, eu cheguei ao OAB depois de uma longa trajetória de vida profissional. Só fiz 3 coisas na vida, basicamente: estudar direito, praticar direito e ensinar direito. E mesmo em outras funções, sempre o fiz nesse sentido, porque não é o poder que me seduz. Eu venho para servir. A minha vida é de serviço e repito um lema que aprendi ainda na Lourdinas, que não serve para servir, quem não vive para servir não serve para viver. Eu não vim para me servir da OAB, vim para garantir a oportunidade efetiva. Eu não pretendo ser dono da OAB. A presidência da OAB não é profissão, que se ocupa uma vez, depois
diz que não vai de outro, vem novamente. E agora pede uma terceira chance, quem sabe uma quarta chance. Eu não sou profissional do OAB. Eu sou um advogado como você, que pretende fazer com que a OAB seja efetivamente participativa, e é isso que estamos buscando fazer nesses 2 anos e 10 meses que estamos à frente da OAB. Candidato Paulo Maia, agora tem 1 minuto para a tréplica. Amigos e amigas, o que é que vocês acham de parlatórios virtuais nos presídios e nas cadeias? O que é que você acha de uma consultoria digital para os escritórios migrarem do físico para o virtual de maneira segura? É isso que temos como propostas no campo de tecnologia e inovações, no campo das nossas propostas, que está aí para você ver. Uma OAB preocupada com você é o que nós queremos. E, candidata, explique, a OAB tem um déficit ou um superávit de 51 milhões? Onde é que está este dinheiro? Eu não vi esse dinheiro. E, candidato Harrison, nós estamos aqui porque o nosso modelo inclusivo de todos e para todos, do litoral ao sertão, foi descontinuado por você e não foi por mim. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, em busca não de cargo, em não de poder, mas de servir. A candidata disse que eu tinha um vício, o meu vício é servir a advocacia. E é por isso que nós fizemos tanto, em tão pouco e com tanto amor pela OAB e pela advocacia do meu estado da Paraíba. Cada candidato vai ter agora 1 minuto para as considerações finais, por ordem de sorteio prévio. Quem começa é o candidato Harrison Tagino. Candidato, por favor. Pedir ao colega advogado que se engaje nesse movimento, que não permita retrocesso, passado nunca mais, porque a OAB é outra nesses 2 anos e 10 meses que temos. Encontrei uma OAB com 740 pessoas em comissões, hoje tem 1.500 efetivamente inclusiva. Encontrei uma OAB em que as mulheres só presidiam 24% das comissões e os homens 76%. E hoje, na OAB, as comissões, 64% delas são presididas por mulheres. Eu encontrei uma OAB distante e trouxe a OAB mais próxima, porque o nosso projeto não é da velha política, como aqui se manifesta, a exacerbação e o nervosismo demonstra, porque a nossa OAB é um modelo efetivamente participativo. Eu estranho, inclusive, o candidato Paulo Maia dizer que só teve 6 anos. Ele queria viver eternamente na casa, viciou-se no poder, viciou-se em estar lá e não percebe, ainda não entendeu que a OAB é serviço, que de fato a OAB é estar aqui para construir tempos novos, dar chance às outras pessoas e às novas lideranças. A candidata Patrícia Azevedo agora também tem 1 minuto para suas considerações finais. A partir de agora, candidato. Estamos em um momento crucial na nossa ordem. Eu sou candidata para colocar fim a essa era de desperdício com o dinheiro da nossa ordem sem prestar contas. Eu trarei transparência, trarei gestão eficiente, trarei uma anuidade justa para todos os advogados e publicarei cada centavo que entrar na ordem. Hoje nós temos um candidato que levou a OAB a um assédio, a uma condenação de assédio moral, e temos outro que foi conivente com tudo. Eu não faço parte desse sistema, eu sinto vergonha de tudo isso. Por isso, meus amigos que estão nos assistindo, no dia 19, saiam de casa e vão votar. Votem, exerçam o direito de vocês, independente de estar em escritório grande ou não, exerçam o direito de vocês e votem na chapa 12 pela mudança. E quem encerra as considerações finais é o candidato Paulo Maia. Amigos e amigas da advocacia, muito obrigado pelo tempo que você despendeu em assistir esse debate. Nós queremos que você se lembre que estamos comprometidos, porque sempre estivemos, com uma OAB mais acolhedora, mais inclusiva, representativa e que valorize você. Nós não queremos mais uma OAB com centralismos democráticos, uma OAB burocrática, inacessível, que você tem que fazer um sacrifício enorme para falar com o presidente. Nós não queremos mais uma OAB que evoque a lembrança de um boleto enviado no mês de janeiro para você pagar a anuidade. Nós queremos uma OAB na qual você entre e se sinta em casa, possa abrir a porta da geladeira. Mas para isso é preciso que você seja responsável por um voto para esta OAB, que acolhe do pequeno ao grande, que acolhe a todos sem distinção. É exatamente por essa OAB que nós precisamos do seu voto no dia 19, na chapa 10, com Paulo e Luciana, uma OAB de todos e para todos. Vamos lá! E assim chegamos ao final deste debate caloroso, como são os embates entre os advogados em suas tribunas, na defesa de suas teorias, dentro da mais perfeita civilidade.
Agradecer aqui a presença dos 3 candidatos no estúdio da TV Correio. O Sistema Correio de Comunicação agradece a presença de cada um, encerrando esse debate com a certeza de que os advogados e a sociedade em geral puderam acompanhar um confronto de ideias. Caloroso, sim, mas com propostas e posições bem definidas entre os 3 candidatos. A todos, uma boa tarde, muito obrigado.